Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui na gravação de mais uma aula do nosso componente Planejamento e Organização da Rotina do Departamento Pessoal. Hoje a gente vai falar sobre entrevista, tá? Tipo de entrevista, interação dos novos funcionários, interagir os novos funcionários com os demais da empresa. Então vamos lá. Entrevistas. A entrevista é um procedimento destinado a solicitar informações durante uma conversa. Então, após o momento em que se faz o recrutamento, né, fez um recrutamento, captou o currículo, fez uma seleção. Após isso, eu vou fazer uma entrevista, né, conversar com a pessoa para saber se realmente o que está no currículo é o que ele realmente tem de experiência, de idade, de formação acadêmica, todas as informações que tem no currículo, o entrevistador vai fazer uma pergunta. Então, uma entrevista é para fazer esse procedimento, solicitar informações durante uma conversa. Então, dentro da entrevista, existem tipos de entrevista. Existe a entrevista situacional e a entrevista por competência. Tá? Então, vamos falar cada um deles. A entrevista situacional, o recrutador vai estimular o candidato a relatar situações críticas na vivenciada por ele, descrevendo como foram suas reações. Ele vai pedir, estimular o candidato alguma situação de crise, alguma situação que no momento de pressão, como que ele vai se sair, tá? Como que ele consegue sobressair sobre essa questão. E também a importância de destacar a entrevista situacional, ela exige bastante preparo do recrutador, tanto para elaborar perguntas que permitem uma avaliação proveitosa do candidato, quanto analisar adequadamente suas respostas. Não é simplesmente fazer algumas perguntas simples, né? Tem que ser uma pergunta mais complexas para que ele consiga, no momento de um bate-papo de 20 ou 30 minutos, não sei, depende muito do preparo do entrevistador, para saber se aquele candidato realmente é capaz para aquela determinada vaga. A entrevista por competência, ela já, por sua vez, ela vai entrevistar, o entrevistador ele vai questionar, contar situações reais que acontecem durante uma empresa, né? Situações reais que acontecem, problemas, né? Para ele, alguma situação, problemas, para que ele resolva, né? Porque a própria entrevista por competência para saber se ele obtém aquela chamada sigla, né? CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Então, ele vai conseguir pegar dentro dessa entrevista por competência o conhecimento, a habilidade e a atitude. Tá? Como que vai ser feito aí? O entrevistador também tem que estar bem preparado. Então, a entrevista por competência, ela baseia-se no desempenho passado, né, experiências passadas, busca exemplos específicos para trazer para o dia a dia e foca na situação de crise ou evento crítico para o entrevistado. Ou seja, ele vai fazer algumas perguntas, uma situação, problema, para que ele resolva, para entender, para ver se realmente ele é competente, para ver se realmente ele tem toda a bagagem que ele diz. A aplicação dentro das entrevistas, pode acontecer algumas aplicações de teste. Tá? Então, temos aí o teste de atenção concentrada, o de conhecimentos gerais específico, o de QI, teste de habilidades sociais, teste de Zollinger, talento do Upper e o TERP, né, que é o teste de eficiência da resolução do problema. Vamos falar cada uma delas. O teste do AC, que é um teste psicológico que faz a avaliação da atenção e a capacidade da pessoa em manter a concentração. Então, tem aqui
muitos de vocês provavelmente devem ter visto, né? Ao tirar uma carta, fazer ou em alguma entrevista. E o entrevistador, o que vai fazer? Ele vai dar uma folhinha dessa. Esse é um dos exemplos de um teste de AC, tá? Então, talvez pode ser outro exemplo. Então, ele vai falar assim, ó, você tem que vai dar um exemplo, em cima vai ter o exemplo da cor, da sequência dessa setinha, e ele vai falar assim, ó, vou te dar 5 minutos para você pegar o máximo possível da sequência da setinha, que vai ter as cores e dentro dele tem uma sequência, tá? É colocado uma sequência aqui dentro dele, misturado, e a pessoa vai ter que pegar a sequência certinho aqui em cima e rapidinho, dentro de 5 minutos. O teste de conhecimento geral específico, que é o de conhecimento da área, né? Fazer uma prova de português, matemática, ou mesmo perguntas específicas da área que ele vai trabalhar, né? Como, por exemplo, dentro da matemática, ele vai trabalhar com uma área financeira, fazer cálculos de juros. Então, pode ser feito, é um dos testes a fazer. O teste de QI, que é de consciência de inteligência, né? Ele é um instrumento que avalia a capacidade de raciocínio lógico do candidato. Então, ele vai dar lá um exemplo, vai dar um tempo para que ele passe. Tá? Então, quantas pessoas, um casal, 6 filhos, homens, cada filho tem uma irmã, quantas pessoas há na família. Então, tem essas, digamos, esses cálculos rápidos para fazer. Então, vai ver a capacidade dele também por esse teste. O teste de habilidade social já é aquele teste que ele faz a avaliação principal e medir a capacidade do indivíduo em relação às competências sociais. As competências sociais é o ambiente social onde que ele vai trabalhar, né? Tipo, ele vai fazer uns testes, vai convidar outras pessoas que talvez trabalhem dentro da empresa e vai começar a fazer algumas perguntas, vai fazer algumas dinâmicas com ele para saber como que ele vai sobressair com aquelas pessoas que ele nunca viu na vida. Será que ele vai ser tímido? Será que ele é mais extrovertido? Como que ele vai sair disso daí? Então, uma de competência social, para saber como que ele age com as pessoas. Lembrando que trabalhamos com várias pessoas, né? Entramos dentro de uma empresa onde que não conhecemos ninguém. A gente vai conhecer no dia a dia. O teste de Zolliger, tá? Que é um teste que resulta coletar informações relevantes sobre a personalidade do indivíduo. Esse teste muitos psicólogos utilizam para quê? Vai dar essas figuras ao indivíduo e vai pedir para ele falar o que ele enxerga dentro dessas figuras. Então, para cada resposta, a psicóloga já tem um resultado. Eu enxergo aí um morcego, eu enxergo 2 pessoas dançando, aí vai, né? Os tipos de questão, ela vai ter uma resolução, sabendo qual que é a personalidade dele. Então, cada um vai enxergar de uma forma. Nem todos enxergam da mesma forma. Tá? Então, é um teste para saber a personalidade da pessoa. O talento amplo é o espaço onde é realizado o teste, em especial quando se trata de estágio e trainee. É um teste que geralmente, quando eu estou contratando trainee, estagiário para uma determinada vaga, eu faço muita prova, muita atividade. Nesse caso de talento amplo, muitos empresários da área da tecnologia, por exemplo, ele quer desenvolver um produto, desenvolver algum produto tecnológico, né? O que ele faz? Ele divulga que ele vai fazer um teste, aluga um ambiente que aquele ambiente é um amplo lugar para ter bastante gente e fala, eu preciso que vocês façam um robô, tá? Um mini robô. As pessoas vão ali, vão fazer o teste, então é uma maneira de captar talentos dentro desse
teste de talento UMP, né? Encontrar pessoas com capacidade bem avançada. O TERP, né, que é o teste de eficiência de resolução do problema, a base dele é praticamente a mesma do AMP, mas o conjunto de dinâmica é de posta, a preparação, treinamento do candidato a estágio. Os testes são online, tá? Eles já são feitos mais à distância. O outro é presencial. Então, através de uma entrevista, eu faço como é que eu vou compartilhar uma tela, eu vou pedir que você faça alguns testes, então faz de uma forma online à distância. Quando há o recrutamento, a seleção à distância, lá que a gente viu na outra aula. Dinâmica de grupo, tá? A dinâmica de grupo, ele é importante dentro da empresa, tá? Ele é muito importante. Então, quem criou a dinâmica de grupo foi o Cantor Levin, né? Ele utilizou pela primeira vez em meados dos anos 40, quando começou a usar os dinâmicos de grupo em sala de aula, tá? Então, o Levin, toda a dinâmica resultando em um conjunto de interação do interior do espaço psicossocial dentro de uma sala de aula, ele começou a fazer isso. Aí tem a explicação do fenômeno grupais deles, né, que não está no aspecto singular do elemento. Então, para cada tipo de dinâmica, ele tirou um resultado. Né? O ambiente social contribui para a formação e transformação de atitude coletiva, favorecendo ou inibindo tendências sociais já adquiridas. Né? A dinâmica de grupo, ele já tem um intuito do que? De tirar a capacidade daquela pessoa dentro de um grupo, a capacidade de liderança, a capacidade da parte social, das competências sociais, igual a gente viu nos testes, para saber como que a pessoa sai. Né? Muitas atividades, ele precisa de uma liderança. Quem que vai ser um líder? Daí eu consigo identificar possíveis líderes. Dinâmica do grupo, aqui tem alguns exemplos, né? Que faz dinâmica do grupo em escola, né? Em trabalho, né? Uma entrevista separa um grupo de pessoas, faz aqui uma dinâmica de grupo dessa forma, né? O tipo de dinâmica de grupo que a gente também fez em sala de aula, que eu pedi para vocês fazerem, colocar no papel um segredo de cada um, né? Aí depois falar, aí as pessoas depois pegou, leu e tentou dar uma solução para aquele problema ou para aquela ideia que a pessoa teve, né? E foi muito legal, né? Apesar da gente ter reclamação da sala do lado, mas foi muito legal. A integração dos novos funcionários, né? A integração do novo funcionário ela é muito importante, esse treinamento. Ela foi desenvolvida no início do século XX, tá? Que é a capacitação da empresa. A partir daí surgiu a interação de novos funcionários para a empresa. Aí foi uma herança da teoria clássica da administração, talvez vocês ainda vão ver um pouco sobre teoria clássica, realizando que hoje algumas organizações ela mostra talvez ineficaz, mas é muito interessante, tá? Algumas empresas antes, há muitos anos atrás, não fazia. Hoje se faz com mais frequência, tá? Então a gente vai ver algumas características dessa interação dos novos funcionários. Principais pontos a ser abordados para uma interação: apresentar o novo colaborador aos seus colegas de trabalho, apresentar a estrutura, departamento, organograma, fluxograma de uma empresa, né, como que é a lei, apresentar a missão, visão e valores de uma empresa, qual que é a regra geral de uma empresa, por que ela foi fundada, qual que é a missão, qual que é a visão e os valores dela perante a característica de produto, a característica de cliente, digamos, as características também do funcionário, o que ela espera, o que ela sempre quer fazer. Explique quais são os cargos, funções de líderes e colegas, explicar cada um deles para ele ir conhecendo, mostrar qual é a hierarquia e a conduta que deve ser adotada na empresa, a regra vai depender de empresa para empresa.
explicar benefícios e direitos que possui por fazer parte da organização. Né? Isso tudo tem que geralmente se faz lá na entrevista, tá? Lá no processo de entrevista. Mas muitas empresas deixam para fazer sempre na integração, quando o funcionário ele começa a trabalhar. Deixar claro que o setor de RH está aberto para novas sugestões de projetos. Tá? Geralmente, empresa faz isso, tem empresa que não faz. Tá? E criar canais de comunicação direta entre os gestores e os colaboradores. Né? Tipo, aquele canal direto, que não tem uma intermediação de um chefe, de um gerente. Ah, eu sou um subordinado, eu preciso falar com o dono da empresa. Aí eu tenho que ir até o gerente, né? Fala, ó, preciso disso. Mas tem empresa que ela já deixa, tem uma autonomia dos funcionários, dos colaboradores, tem uma autonomia de falar direto com o dono, direto com o diretor da empresa. Então, isso pode criar esse canal. Mas tem empresa que não faz isso, tá? Tem empresa que deixa um pouco de lado isso. Ela quer seguir o quê? Ela segue o organograma, tá? Segue aqui a questão dos cargos e funções de líder, né? Ah, tudo que você quiser, você fala com o seu gerente, com o seu chefe. Então, tudo isso é característica de uma integração de funcionário. Então, pessoal, a nossa revisão termina. Eu falei um pouco sobre a entrevista, tipo de entrevista. Semana passada falei sobre recrutamento e seleção. E a partir da semana que vem, a gente vai começar a trabalhar algumas legislações, né? Falar sobre as leis, em sala de aula. Nós já estávamos começando a falar sobre contrato de estágio, alguns tipos de contrato, e eu vou utilizar isso vou lançar como matéria dada, matéria nova, né? Porque a gente vai dar uma pincelada e eu vou fazer o mesmo método, ok? Bom estudo, boa aula para você.